Husserl, entre outras coisas, ele dizia que é preciso a gente se voltar para as coisas mesmos, ou encontrar uma nova maneira de lidar com as questões que eram antigas, mas nunca foram solucionadas, né? Principalmente em relação à questão do conhecimento. Na verdade, Husserl ele tentava superar algumas visões, como a dos realistas e dos idealistas, e também dos kantianos. Husserl ele parte de um conceito que seria a noção de intencionalidade. O que seria intencionalidade? Ela seria um modo como a gente se relaciona com o mundo, né? Com as coisas, né? Ela é o que estabelece a relação entre o sujeito e o objeto, ou seja, a relação entre a consciência e as coisas. Por isso, é uma questão que não é apenas uma questão ontológica, porque tem a ver com o próprio ser, mas é gnosiológica, epistemológica, pois trata da maneira como se dá o conhecimento do mundo. Então, nesse sentido, Husserl ele vai se apropriar de duas tradições, ou melhor, até três tradições, para poder fazer a sua filosofia. Os filósofos realistas, por exemplo, eles defendiam que o conhecimento se dá pelo objeto. O objeto possui maior importância nessa relação de conhecimento. Segundo essa noção, a representação que a gente faz das coisas está subordinada aos objetos em si mesmos, apreendidos pelos sentidos e depois registrados pela consciência, pelo intelecto. Nesse sentido, a nossa razão ela seria reduzida a uma simples apreensão dos objetos, como se fosse um registro, né, de maneira análoga, por exemplo, a uma folha de papel. Você pega uma folha de papel, você vai e escreve atrás da folha de papel. Né? Então, a nossa consciência seria aquilo que só recebe informação, né? Um papel branco que recebe alguns traços, uma marca que alguém deixa, ou então uma marca na parede, e assim por diante. Já a vertente idealista, ela vai dar maior importância ao sujeito do conhecimento nessa relação. Vai fazer da mente ponto de partida de correspondência entre o objeto do conhecimento e o próprio conhecimento que a gente tem desse objeto. Nesse sentido, o conhecimento seria uma atividade da consciência sobre o mundo, e não o contrário, como pensavam os realistas. Então nós temos aí duas vertentes. Veja que essas duas vertentes, elas vão formular as concepções empirista e racionalista, sobre as quais nós já falamos em umas aulas recentes, né, de filosofia do direito. Essas duas vertentes, elas apresentam problemas. Por quê? Se a gente pensar de uma maneira bem extrema, né, na maneira idealista, nós poderíamos chegar ao extremo de pensar que o mundo pode ser apenas uma imaginação da nossa mente. Se a gente pensasse de maneira extrema em relação ao realismo, nós desconsideraríamos, ao contrário, a existência da própria mente. Então nós precisaríamos de uma síntese, né? E quem vai fazer essa síntese? Kant. Kant ele vai apontar uma terceira via. Para ele, o conhecimento se torna um conjunto entre a apreensão, né, que seria uma apreensão sensível das coisas mesmas, e o nosso intelecto, ou consciência, se vocês preferirem. O conhecimento seria, então, uma síntese, né, porque o sujeito tem o papel de estruturar a apreensão das coisas, e a realidade, que é um fenômeno que se apresenta pelo homem, né, ela seria apreendida. Porque a gente não apreende as coisas em si mesmas, né, que Kant vai dizer, né, nós apreendemos o fenômeno, né, aquilo que nos aparece. Fenômeno é aquilo que aparece. Né. Agora, Husserl não vai concordar muito com isso, não. Para Husserl, Kant estava certo em tentar conciliar sujeito e objeto, nessa relação de conhecimento. Mas ele acabou desconsiderando que, ao fazer isso, acabou dando um peso maior à mente, porque nessa situação, e a mente é que apreende as coisas nessa relação. Então você está dando um peso maior à mente. Isso dá um problema, porque você está considerando a mente como uma coisa. Husserl ele vai dizer ser necessário voltar às coisas mesmas. Para ele, o problema viria da própria definição de sujeito, de consciência, porque até então a consciência foi tratada como se fosse uma coisa, né? Como se fosse algo análogo, por exemplo, a uma gaveta que a gente guarda uma coisa lá dentro. Né? O que a gente guardaria na consciência? As nossas percepções, as nossas lembranças. Nesse sentido, nós teríamos duas hipóteses. Se você comparar a consciência como se fosse uma gaveta e as coisas que a gente aprende como se fosse, por exemplo, uma caneta, um lápis, nossas lembranças e percepções, elas se dirigiriam, né, à consciência, assim como uma caneta é colocada numa gaveta. Ou, segundo, essas lembranças e percepções são capturadas pela consciência, assim como, por exemplo, uma armadilha que captura um animal. Nessas duas situações, nós estamos colocando a consciência como uma coisa, né? Como que fosse uma coisa que estaria apartada do objeto, mas ao mesmo tempo estaria ali como se fosse uma coisa em si mesma. Né? Por isso, para Husserl, é preciso purificar a consciência, livrá-la de todo o conteúdo, pensá-la em relação direta com as coisas mesmas. Por isso, ele vai dizer que a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Não pode ser considerada sem estar voltada para os objetos. Então, ela é sempre uma consciência de.
Ela não é uma coisa, mas o modo como o sujeito visa o objeto. E fora dessa relação, a consciência é o quê? Nada. Nesse movimento em direção às coisas, Russell vai chamar de intencionalidade. Vou repetir. A consciência é sempre consciência de alguma coisa. Por isso, não há um dentro da consciência fixo e paralisado, mas um movimento em direção às coisas. Então, a consciência seria esse próprio movimento. Ou seja, nesse sentido, há uma autonomia tanto da consciência que apreende o mundo, quanto do mundo que é apreendido pela consciência. Então, não há, por exemplo, o desaparecimento nem da consciência nas coisas, como acontecia, por exemplo, na vertente realista, nem há um desaparecimento das coisas na consciência, como acontecia, por exemplo, na vertente idealista. Desse modo, Russell ele vai conservar a primazia tanto do sujeito quanto do objeto. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.